Amado ouvinte do programa Voz das Assembleias de Deus, estamos no ar, estamos retornando após esse intervalo maravilhoso de louvor. Deus tem nos abençoado. Você ora e Deus responde. Você busca e Ele traz a resposta e nós recebemos a unção, a virtude e a glória aqui no nosso trabalho. E eu quero, meu amado, compartilhar com você o tema desta mensagem: qualidades e virtudes do filho pródigo que necessitamos na igreja. Olha que tema: qualidade e virtudes do filho pródigo que precisamos na igreja. Olha esse tema, meu querido, à primeira vista, assim, quando chega até você, parece ser controverso. Que qualidade e virtude que aquele filho pródigo tinha? Que nós conhecemos a história do filho pródigo, aquele que sai da casa do pai, vai viver lá as suas alegrias, as suas orgias, as suas fantasias até sexuais, porque ele gastou o dinheiro dele com as meretrizes, viveu a luxúria, viveu a vida que ele queria viver. Então nós olhamos, mas como esse rapaz tem qualidade e virtudes que precisamos dentro das nossas igrejas. Amado ouvinte, é incrível que tem. O incrível é que tem. É por isso que eu fico maravilhado com o Espírito de Deus, porque não há limites para o agir de Deus, meu querido. Não há limites para o mover do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Quando nós damos lugar, quando estamos sensíveis à ação de Deus, o Espírito Santo ele vem e nos revela coisa que talvez passaria desapercebidos. Então a mensagem que nós estaremos falando nesta semana é justamente sobre o filho pródigo. Qualidades e virtudes do filho pródigo que necessita haver dentro da igreja. E para fundamentarmos aqui a mensagem, eu gostaria de ler a passagem bíblica, que nos diz assim, então, a palavra do nosso Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Amado ouvinte do programa Voz das Assembleias de Deus, após essa leitura desta passagem bíblica já conhecida, é uma leitura que nós conhecemos lá de longos anos. Tantas mensagens, tantas pregações já foram feitas, tantas almas se renderam a Jesus e vieram para o Evangelho através desta mensagem. Então, meu amado, eu não sou o primeiro a pregar esta mensagem, nem o último. Eu não descobri a pólvora, não sou mais iluminado, ou mais inteligente, ou mais espiritual, por causa da mensagem que irei trazer aqui durante esta semana. Nós temos usado um método aqui que Deus tem colocado no meu coração, é trabalhar com o tema, amém? Para não virar aquela coisa sem foco, sem objetivo, porque você ouve uma mensagem hoje e amanhã você sintoniza de novo desejoso para ver o que Deus vai falar, o que mensagem que Deus vai extrair dentro daquele assunto. Meu amado ouvinte, qualidades e virtudes do filho pródigo que necessitamos nas nossas igrejas. A primeira qualidade, a primeira virtude desse rapaz, do filho pródigo, que eu quero ressaltar aqui, ele tinha uma noção de reconhecimento da autoridade do pai. Observa que ele tinha o reconhecimento da autoridade do pai. Ele não foi simplesmente pegando a sua herança, ele não foi pegando a parte que era dele e foi embora, não, meu querido. A palavra do Senhor afirma que ele se dirige ao pai. Ele reconhece a autoridade do seu pai. Ele reconhece que tudo que ali tinha não era propriamente dele. Era o pai que havia conquistado. Era o pai que havia trabalhado e conquistado aquele império. E esse rapaz, ele reconhece a autoridade do seu pai. Ele não passou à frente pegando as coisas. Ele demonstra um verdadeiro respeito para com a autoridade do pai.
E nos nossos dias, meu amado, nós vivemos dias em que a família está desestruturada. As famílias, não existe mais aquela imagem da autoridade do pai. O filho faz aquilo que acha que é certo, não tem que prestar conta ao pai, acha que é dono do seu próprio nariz, faz as escolhas que quer na sua vida, sai com quem quer, sai de madrugada, sai de noite, só volta no dia seguinte, muitas vezes volta até bêbado, volta drogado, volta sujo, e às vezes só Deus sabe por onde ele passou. Moças que também não se sujeitam mais à autoridade da mãe, porque agora está com 15 anos, está com 16 anos ou 14 anos, já acha que é dona do seu nariz. Eu sou da época em que eu pedi a bênção à minha mãe, peço até hoje, bênção mãe, bênção meu tio, bênção minha tia. Quando a gente encontra uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, a gente trata com respeito e com reverência, reconhecendo a autoridade daquela pessoa. E nós vivemos hoje, meu amado, uma verdadeira crise de reconhecimento de autoridade. Muitos desses jovens que não reconhecem a autoridade do pai em casa são justamente aqueles jovens que dão problema lá na escola. Hoje, se o pai usar uma vara para açoitar o filho, para corrigir o filho, porque minha mãe já fez isso comigo, com os meus irmãos, usar uma vara ou uma correia, ou às vezes um chinelo, para dar uma correada na hora certa, uma chinelada na hora certa, o Ministério Público cai em cima, vai ligar para a vara da infância e adolescência. Não se pode mais nem colocar a mão no filho para ensinar valores, para o que a Bíblia manda, não retire a vara da criança, é o mandamento bíblico. O que a Bíblia está querendo dizer? É que a natureza humana, ela tem dificuldade de aceitar a autoridade. Ela tem dificuldade de aceitar a autoridade, de se sujeitar à autoridade, reconhecer que alguém é mais importante, mais responsável, que tem domínio sobre ele em determinado momento da sua vida. A prova disso, nós vemos lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva, eles não se sujeitaram à autoridade de Deus. Eles queriam, segundo aquilo que foi proposto pelo diabo, eles queriam o quê? Ser semelhantes a Deus. O que é ser semelhante a Deus? Dono do seu destino, sem ter que prestar conta para ninguém. E quando eu olho para esse rapaz, esse filho pródigo, ele demonstra um reconhecimento da autoridade do seu pai. Ele não chegou tomando as coisas do pai, ele se volta para o pai, ele dialoga com o pai. Meu amado, nós precisamos muito disto hoje, nos nossos dias. Nós estamos precisando disto, pessoas que reconhecem a autoridade do pai. Para muitos jovens, para muitas pessoas, o pai e a mãe já é velho, é careta, é cafona, o pai não sabe nem mexer na internet, não sabe mexer no Facebook, não sabe às vezes nem mexer no iPhone, não sabe mexer no videogame, não sabe talvez até ligar uma televisão dessas novas aí, com toda a sua programação, com toda a sua tecnologia, e são desprezados pelos filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, o pai pode não ter tecnologia, o pai pode não ter tanta informação, ter feito faculdade, mas só tem uma coisa: ele é uma autoridade delegada por Deus. Foi Deus quem delegou ao seu pai a autonomia e a responsabilidade da sua vida. Deus, quando você nasceu, quando nós nascemos, os nossos pais nos foram colocados por Deus, porque esse é o projeto de Deus, que o homem gerasse filhos e fosse responsável por esses filhos, e que esses filhos reconhecessem e respeitassem a autoridade do pai.
E hoje nós vemos muitos lares destruídos, muitos lares em ruínas, onde o pai não tem mais autoridade. A imagem do pai é uma imagem já ultrapassada, é uma ideia já obsoleta. Cada um agora acha que é autossuficiente, cada um quer fazer, acha que é aquilo que é certo. Olha o que nós vemos aí na nossa cidade, Governador Valadares, na região e até no Brasil e no mundo. Quantos jovens morrem em acidente de carro, porque pega o carro do pai escondido, porque não se sujeita à autoridade do pai, se envolve no acidente, mata e às vezes morre. Quantos jovens estão hoje atrás da cadeia, porque não obedeceu o pai, não reconheceu a autoridade do pai? Quantas moças hoje estão de barriga, que me perdoe falar com a franqueza e a sinceridade, que estão com a barriga já vão ser mães ou já foram, sem o casamento, sem a pureza, porque não obedeceu a autoridade do pai, não obedeceu a autoridade da mãe. Meu amado, eu olho que a nossa sociedade observa, fico preocupado. A família é um dos pilares da sociedade, meu querido. A família é a célula máter da sociedade. Destrua as famílias e você destrói uma sociedade, você destrói uma nação. Então precisamos voltar a esses valores e princípios. Pais que assumam a sua responsabilidade de pai. Não é só porque colocou no mundo e vai dizer que o filho tem que respeitar, reverenciar. O pai também tem que se dar o respeito. Ele tem que ser aquele que corre, vai à luta, trabalha. Ele tem que transmitir valores para o seu filho. E o filho reconhecer no pai aquela autoridade. O pai pode até não ter tido acesso na época dele a uma universidade, a uma faculdade, a tanta informação como temos hoje, mas só tem uma coisa, meu amado: o pai tem experiência de vida. O seu pai, a sua mãe tem experiência de vida. Já viu muitos jovens semelhantes a você, fazendo as escolhas que você está fazendo e viu as consequências terríveis sobre a vida deles. Há um mandamento bíblico: honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. É mandamento bíblico com promessa. Se você honrar o teu pai, se você obedecer o teu pai, olha, se você respeitar a autoridade do seu pai e reconhecer, você será próspero, bem-sucedido sobre a face da terra. Eu fui criado num bairro que eu não vou falar o nome para resguardar aqui o lugar, mas eu fui criado num bairro em que muitos dos meus colegas de infância, eles não respeitavam os pais. Uns eram criados pelas avós. E eu não estou aqui dizendo mal de avô, não, porque muitas avós hoje assumem a responsabilidade que o pai e a mãe não assumem. Acaba sobrando para a avó. Mas eu fui criado num bairro, meu amado, em que muitos não obedeciam a mãe, muitos não obedeciam o pai, saíam tarde para as festas, na época do hits pop, que tinha aqui aqueles bailes realizados em várias escolas ali, e principalmente aqui no bairro de Lourdes, não obedeciam, chegavam de madrugada. Muitos desses meus amigos morreram brutalmente assassinados, envolvidos no mundo crime. Vários deles estão cumprindo pena na cadeia, com a dívida com a sociedade, pelos erros que eles cometeram. Então, meu amado, quando eu trago aqui esse texto e falo do filho pródigo, ele teve muitos defeitos. Ele fez escolha errada, mas uma virtude que eu tenho que reconhecer, e diante dessa mensagem você tem que reconhecer,
é que ele, de fato, reconheceu a autoridade do pai. Quem, de fato, mandava na casa. Quem, de fato, era o dono da casa. Ele não foi pegando tudo e indo embora, não, meu amado. Ele tinha um respeito para com a pessoa do pai dele. E eu fico preocupado, porque às vezes os meios de comunicação passa aí, os meios de comunicação, as mídias, a televisão, revista, jornal, rádio, os vários meios de comunicação, muitas vezes influencia de forma negativa. Houve uma época aí que o que era mais divulgado pelos meios de comunicação, principalmente de uma emissora aí que tinha um programa voltado mais para uma linguagem do adolescente, que era mais seguro levar a namorada para dentro de casa e ali ter uma relação sexual segura com ela, do que ir para um motel, do que ficar dentro do carro no lugar escuro, do que ficar se agarrando, se apegando em lugar escuro e correndo o risco de ser assaltado ou até mesmo de ser estuprado. Então, era mais seguro levar a namorada para dentro de casa. Eu quero dizer, meu amado, que a Bíblia, ela fala de algo mais importante do que isso. Ela traz aí um antídoto para essas coisas. Sabe o que a Bíblia orienta? A Bíblia fala da pureza sexual, meu querido. Esse negócio de pegar namorado, enfiar para dentro do quarto, levar namorada para dentro de casa, enfiar para dentro do quarto e ali parece que já tem vida de casal, já faz tudo que um casal faz, meu amado. Isto aí é uma falta de respeito com a casa do pai, com a casa da mãe. Isso é uma falta de respeito para com a casa do pai e da mãe. Você levar o namorado e passar ali uma noite, deitar-se com ele, olha, que me desculpe aí aqueles que se acham mais modernos, mas eu sou muito voltado para os valores que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de pureza sexual, a Bíblia fala de santidade, a Bíblia fala de valores e princípios que regem a vida daqueles que querem andar com Deus. E todo aquele que entra por esse caminho, de repente estou falando para alguém aí que está tendo um relacionamento e que quando o pai e a mãe saem, leva o namorado para dentro de casa e faz coisas aí do arco da velha. Vai fazendo. Pode ser que a camisinha não estoura, pode ser que a pílula evita a gravidez, mas só tem uma coisa, meu querido, minha querida, a pílula e a camisinha não vai impedir a justiça sobre a sua vida, a justiça divina, porque quem colhe mentira, quem colhe engano, quem planta safadeza, quem planta engano, quem planta coisa errada, meu amado, não vai colher coisa boa. Quem se entrega deliberadamente durante um namoro, pensando que vai chegar no casamento, que vai estar tudo bonitinho, de véu e grinalda, pastor não está sabendo, nem a mãe ou o pai não está sabendo, não vai pensando que está enganando a Deus, porque não vai. Casar é uma coisa, ser feliz é outra. Nem todo mundo que casa vai ser feliz automaticamente. Há erros cometidos durante o namoro, meu amado, que a moça leva o namorado para casa sem a mãe saber, ou vice-versa, e estão lá, ó, igual mineirinho, come quieto, caladinho, escondidinho, e depois, 7 meses de casado, já está lá o menino nascendo. Meu irmão, minha irmã, vigia, reconheça a autoridade do seu pai. Outra questão que eu quero falar aqui, para lares cristãos. Lares cristãos. Se o lar é cristão, é uma casa onde o pai e a mãe servem a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você não tem que aceitar o seu filho levar para dentro de casa cerveja, bebida alcoólica, cigarro e tantas outras coisas, não. Ele tem que te respeitar, porque a casa é tua. Ele tem que aprender a respeitar a fé que você professa. Pode estar desviado da igreja,
pode estar longe do caminho do Senhor, mas ele foi ensinado da maneira certa. E agora ele está querendo impor o estilo de vida dele dentro da sua casa. Isso é uma falta de respeito para com a autoridade do pai, para com a autoridade da mãe. É por isso que eu falo nesta manhã, nesse primeiro programa que nós estamos falando, qualidades e virtudes do filho pródigo que deveria haver dentro da igreja. Observa, o irmão mais velho dele traz um comentário. Nós lemos no texto que o irmão fala, ele gastou todo o dinheiro dele com as meretrizes. Mas olha, ele cometeu pecado sexual, mas ele não levou nenhuma meretriz para dentro da casa do pai dele. Ele não levou nenhuma mulher vadia para dentro da casa do pai dele. Ele não levou namorada para dentro da casa do pai dele, porque ele respeitava a casa do pai. Ele reconhecia a autoridade do pai dele. É por isso, meu amado, que eu admiro esse rapaz. É por isso que o Espírito de Deus me conduziu a essa leitura do texto e enxergar, ter uma compreensão dessa verdade. O grande erro que nós cometemos enquanto cristãos é reduzir uma pessoa a um defeito. Se ele comete um defeito, ele não vai prestar para o resto da vida. Então, nada do que ele faz de bom tem valor. Ele vai ser julgado somente por um defeito que ele tem. E esse jovem, eu olho para ele, ele é um rapaz de muitas qualidades. Dentre as qualidades que ele tinha, que eu estou destacando hoje, ele reconhecia a autoridade do pai. Ele sabia quem de fato mandava naquela casa. E ele se sujeitava o quê? Às normas da casa. Ele se sujeitava à autoridade do seu pai. Ele vivia em conformidade ao que o pai estabelecia. Observa que ele foi conhecer a bebedeira, a farra, as gandaias e as baladas, por assim dizer, se fosse nos nossos dias, foi quando ele saiu da casa do pai. Mas enquanto ele esteve lá, ele nunca envergonhou o seu pai. Ele nunca envergonhou o seu pai. Estou falando aqui, meu amado, você que tem filho, aprenda uma coisa. Quando ele tiver com a idade de 14 anos, 15, 16, que ele começar a ganhar um dinheiro, ensina o seu filho a ser abençoado. Você não precisar do dinheiro dele para pagar as contas da sua casa, mas o seu filho precisa aprender a honrar você, que é pai, até mesmo com o dinheiro que ele recebe. Eu tenho dado alguns conselhos para pais aí em escolas bíblicas dominical, que quando o rapaz e a moça começam a ganhar o seu primeiro dinheiro, o pai tem que virar para o filho e virar, olha, essa conta de água aqui agora, meu filho, ela é sua, é você que vai pagar. E uma conta de água hoje aqui na nossa região, às vezes dá R$80, R$90, R$100. Então você vai dar ele o quê? A responsabilidade. Eu me lembro, meu amado ouvinte, quando ainda eu tinha 14 anos de idade, que eu arrumei um emprego de office boy numa agência bancária aqui em Governador Valadares. Todo mês eu fazia compra dentro da minha casa. Todo mês eu fazia compra para dentro da minha casa. Eu já catei ferro velho, já catei alumínio, garrafa, cobre. Olha, já catei e levava isso no ferro velho e vendia e pegava aquele dinheiro e colocava na mão da minha mãe. Na época fazia aqueles avião de lata. Quem lembra aqueles avião feitos daquelas latas de óleo de soja? Hoje não tem mais aquelas latas de óleo de soja, tudo é garrafa. Mas quando era aquelas de óleo de soja feito de lata, eu aprendi a fazer aviãozinho com aquelas tesouras grandes. Uma tesoura da quem trabalha fazendo calha. Eu comprei uma tesoura daquela e fazia aviãozinhos. E vendia muito aviãozinho e aquele dinheiro eu tirava boa parte dele e entregava na mão da minha mãe. Hoje, para a glória de Deus, já construí 4 casas. A que eu estou morando hoje, ela é minha, tem o primeiro pavimento, estou terminando o segundo. E isso, meu querido, é porque eu aprendi, mesmo não sendo crente, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, a honrar o meu pai e a minha mãe com o meu salário. Você quer ser próspero no dia de amanhã? Você quer ser bem-sucedido no dia de amanhã? Respeita o seu pai.
Valoriza o seu pai. Honra o teu pai e a tua mãe com o teu salário, com o teu corpo, com o teu namoro, com teus estudos. Seu pai está investindo em você. Há pais que manda filho para a faculdade, para fora da cidade, e está ali urrando para pagar a faculdade, e o filho não está estudando, vai para as noitadas, para as baladas, para as farras, para as noites de orgias, não se dedica aos estudos. Isto é envergonhar o pai. Isso é o quê? Não reconhecer a autoridade do pai. E vai trazer consequências sérias sobre a sua vida. Sabe por quê? Quando você casar, você vai colher tudo que você está plantando hoje, meu querido. Qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos ver dentro da igreja. Amado ouvinte, esta semana é uma semana chapa quente. Se você quer ouvir a continuidade desta mensagem, você vai sintonizar a sua rádio durante a semana, viu? Você vai sintonizar a sua rádio durante a semana, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã. Nós estamos aqui realizando esse programa abençoado. Rádio Harmonia FM 92,7. Jesus em primeiro lugar. Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Estamos chegando já ao término já do trabalho, o nosso tempo está findando, é 1 hora, e já estamos quase que sendo empurrados já para acabar com o programa, mas nós já vamos já fazer a oração final. Qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos ver dentro das nossas igrejas. É o tema desta semana. E esta semana você vai ligar para muitos pais aí, para muitos filhos. E depois nós estaremos disponibilizando esta mensagem aí na internet. Nós estamos preparando tudo e quem desejar vai ligar 4141 2092. 4141-2092. Anota esse número aí. Vou falar a última vez, estamos enterrando. 4141-2092. Nós estamos aí. Liga e você vai descobrir como receber depois esta mensagem. Que Deus abençoe e vamos à oração. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo trabalho desta manhã, pelo programa que foi realizado. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, por essa palavra tão linda, tão maravilhosa. Meu Deus, nós precisamos aprender algumas lições com esse rapaz. Esse rapaz, ele demonstrou um verdadeiro respeito para com a casa do pai. Ele demonstrou o reconhecimento da autoridade do seu pai. Ele sabia quem de fato mandava na casa e ele se sujeitava à autoridade do seu pai. Meu Deus, na minha geração, nos nossos dias, nós precisamos de ver isso dentro da casa do Senhor. Nós precisamos de ver esses valores dentro desta sociedade, dentro desta nação. Nós queremos ver famílias abençoadas, onde o pai, ele dá exemplo e autoridade, e o filho respeita o pai e a mãe. Meu Deus, nós te agradecemos por os momentos que aqui passamos. Abençoa aqueles lares que estão em crise, lares divididos, lares, ó Pai, problemáticos, lares, ó Pai, que estão vivendo um momento de dificuldade, onde o pai e a mãe já não têm mais autoridade sobre o filho. Meu Deus, opera, meu Deus, um milagre. Restaura famílias nesta semana. Meu Deus, nós te agradecemos, certa resposta no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.